Vai. Pessoal, ainda não peguei o peixe, né? Mas quando eu cheguei já tinham pego, né? É um tucunaré. Quem pegou foi ele aqui, ó, o irmão dele. Pode filmar ele. Foi Vitor. Foi Vitor. Que pegou. E Jefferson, pescador de lendas. E vai pro seguidor dela ali, né? Da outra pescadora que pediu um peixe. Com certeza nós vai levar um peixe pra ele, né? É isso aí. Ó. Diz aí, Kaique, que apesar da nossa pesca ser esportiva, a minha, né? Eu não sei a de Kaique. A minha também é esportiva também. Mas a minha, por ser esportiva, não quer dizer que eu não vá tirar um peixe pra poder levar, entendeu, pessoal? Pra comer, pra consumir. É isso aí. Mas a mente de preservar sempre vai estar na mente, entendeu? Mais um não mata não, né? É, Também. 1 ou 2, 5, Pra comer. não faz diferença não, pessoal, porque esse assunto é grande, viu? Ainda mais pro seguidor, né? É isso aí. O seguidor pediu, a gente tem que atender, né? Fora que quebrou um galho pra mim ontem, né? Foi. Aí- E grande. A gente tem que fazer o máximo pra levar. Reconhecer também, né? Reconhecer, né? Bora embora. Bora, Kaique. E aí, Kaique, a pesca? Rapaz, deu uma volta na ilha. Mó de espinho da mulher, entendeu?